tudo bem, teologanos na net? Com cada praga que desvendamos, mergulhamos mais fundo nos enigmas que assolaram o Egito Antigo. E agora prepare-se para testemunhar a chegada da 8ª praga, uma nuvem voraz de gafanhotos que varreu a terra, consumindo tudo em seu caminho. Ao mergulharmos nas páginas do livro de Êxodo, capítulo 10, dos versos 1 ao 30, podemos reviver a tensão da ordem divina. Ali, ecoam as palavras de Deus a Moisés, um ultimato solene a Faraó. Se recusares libertar o meu povo, eis que trarei sobre a tua terra um exército colossal de gafanhotos. Imagine a cena, uma ameaça pairando sobre o Egito, prenunciando a devastação iminente que se abateria sobre as suas plantações e sobre sua própria subsistência. Na análise dessa praga, vale ressaltarmos que não há uma divindade egípcia especificamente relacionada ao gafanhoto. No entanto, durante a 8ª praga do Egito, uma grande infestação de gafanhotos foi enviada. E alguns estudiosos bíblicos e mitológicos sugerem que essa praga desafiou os deuses egípcios que supostamente protegiam as colheitas e a natureza, como por exemplo o deus Shu, deus do ar. A praga de gafanhotos vindo pelo ar, em grande número, demonstrava a impotência de Shu em controlar os elementos. Mas quem era o deus Shu? Era uma das divindades primordiais da mitologia egípcia. Sim, ele era pertencente à Enéia de Heliópolis. Ele era um deus do ar seco, da luz, do espaço, entre o céu e a terra. Em algumas interpretações, representava o princípio masculino e a perfeição. As principais características do deus Shu consistia primeiramente em ser relacionado, como já foi dito, ao deus do ar. Sua função primordial era personificar a atmosfera, o espaço vazio entre o céu e também entre a terra. Ele era responsável por manter esses dois separados, evitando o caos primordial. Em algumas representações, ele é mostrado sustentando a Nut acima de Geb, deusas que já falamos aqui, sim, no vídeo anterior. Shu também era, segundo a cosmogonia de Heliópolis, irmão gêmeo de Tefnut, deusa da umidade, como já estudamos. Foram os primeiros deuses criados por Atum, o deus criador, surgindo da saliva ou espirro dele. O Shu também é falado na mitologia egípcia que ele se uniu juntamente com Tefnut e geraram a Geb, que significa, que personifica a terra, e Nut, que personifica o céu, que por sua vez deram origem a outras importantes divindades como Osíris, Ísis, Sete e também Néfis. Shu geralmente era representado como um homem adulto vestindo uma coroa com uma ou mais penas de avestruz, que era seu hieróglifo. Às vezes, ele também podia ser mostrado com os braços erguidos, sustentando o céu. Ele frequentemente carregava o Anak, símbolo da vida, e o cetro Uas, símbolo de poder. Agora vamos falar sobre a importância de Shu. Ele desempenhou um papel crucial na criação e na manutenção da ordem cósmica. Sua separação de Nut e Geb permitiu a existência do mundo como os egípcios o conheciam. Ele também era associado à luz e à ausência de escuridão. Em resumo, Shu era uma divindade fundamental na mitologia egípcia, essencial para a estrutura do universo e a manutenção do equilíbrio. Outro deus que foi atacado indiretamente na 8ª praga seria o deus Sebek. Algumas interpretações o associam a insetos e por isso Sebek teria sido atacado na praga dos gafanhotos, como já disse, indiretamente. A incapacidade de Sebek de impedir a invasão de gafanhotos colocava em questão seu poder sobre o mundo dos insetos. Sebek também era uma divindade muito importante na terra do Egito. Sim,
Ele era fortemente associado ao crocodilo do Nilo. Ele era tipicamente representado como um homem com a cabeça de um crocodilo, ou menos frequentemente, como um crocodilo completo. As principais características e funções de Sebec estão relacionadas da seguinte maneira. Primeiro, ele era considerado um deus do Nilo. Sim, Sebec era intimamente ligado ao rio Nilo, a fonte de vida do Egito. Ele era visto como o senhor das águas, responsável por sua fertilidade e pelas inundações anuais que fertilizavam a terra, garantindo boas colheitas. Em algumas narrativas, acreditava-se que o próprio Nilo havia se formado a partir do suor de Sebec. Sebec também era considerado o deus da força e do poder militar. Dada a força e a velocidade do crocodilo, Sebec também era considerado um deus do poder militar, da força bruta e da proteção. Ele era visto como um patrono do exército egípcio e um protetor do faraó e do povo do Egito contra os inimigos e perigos. Sebec era também considerado o deus da fertilidade e da virilidade. A abundância de crocodilos no Nilo era vista como um símbolo de fertilidade e virilidade, atributos que foram associados a Sebec. Ele era invocado para garantir a fertilidade da terra e também do povo. Outro dado importante era que Sebec tinha, segundo a mitologia egípcia, uma natureza dual. Sebec possui uma natureza dual pelo fato de ser temido por sua associação com um perigoso crocodilo, e ele também era reverenciado por seu papel vital na fertilidade e proteção. Os egípcios buscavam apaziguá-lo e obter suas bênçãos. As associações com outras divindades de Sebec também são pronunciadas pela mitologia egípcia. Em algumas tradições, Sebec foi associado a outras divindades importantes. Ele podia ser sincretizado com Ra, o deus do sol, tornando-se Sobek-Ra, representando a união do poder da água e do sol. Ele também tinha ligações com Horus, sendo às vezes considerado um aliado ou até mesmo um protetor do deus Falcão. Agora, como funcionava os cultos ao deus Sebec nos templos e locais de adoração dos egípcios e até de outras culturas? O culto a Sebec era difundido em todo o Egito, mas seus principais centros de adoração eram na região de Fainum, especificamente da cidade dos crocodilos, chamada assim pelos gregos, e em Ombo, onde um templo impressionante era dedicado a ele e a Horus. Crocodilos sagrados eram mantidos em templos e tratados com grande respeito e às vezes até sendo mumificados após a morte. Agora, em resumo, Sebec era uma divindade complexa e poderosa no panteão dos egípcios, representando a força, como já vimos, a fertilidade e o poder do Nilo, manifestados na figura importante do crocodilo. Sua adoração refletia a relação ambivalente dos egípcios com este animal, temido e reverenciado ao mesmo tempo. E vale novamente considerarmos que, embora não haja um deus do gafanhoto, a praga em si pode ter sido vista como um ataque ao panteão egípcio relacionado à natureza e à agricultura, dos quais nós estudamos aqui esses dois deuses, o Shu e o Sebec, faziam parte. E finalizamos em dizer que assim, por mais uma vez, Yahvé mostrou que era o verdadeiro Deus que tinha domínio sobre todas as forças da natureza e do universo. Como escreveu o salmista nos Salmos 105, dos versos 34 ao 35, aonde podemos ler: Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Diante da oitava praga, podemos dizer que os egípcios puderam saber que só o Senhor é Deus. E assim terminamos mais uma investigação das pragas do Egito. E agora chegou o momento de você que ainda não se inscreveu, inscrever-se no canal, curtir o vídeo e também compartilhar. Combinado? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, onde vamos analisar
mais uma praga do Egito.